Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal? Bom, a gente está aqui com mais um Pra Gente, nosso videocast da LG Lugar de Gente. Eu sou Danilo Camapum, sou gerente de Gente e Gestão da LG. Estou aqui comigo, com a Fernanda e com o Adriano, para a gente bater um papo sobre cultura de feedback. Desmistificar alguns pontos, falar como essa ferramenta aí pode ser poderosa para a gente desenvolver nossas pessoas dentro da companhia, né? E antes de começar, queria que eles se apresentassem, contassem um pouquinho quem são, para que a gente pudesse bater esse papo aí. Bom, eu sou a Fernanda, eu tenho 25 anos de RH, estou há 20 anos no Einstein. Antes do Einstein eu passei pela C&A e pelo Pão de Açúcar. Mas hoje o que mais me define é que eu sou mãe do Martim. Então eu estou com um bebê de 8 meses. E 30% do meu tempo eu sou gerente de remuneração e os outros 70% sou mãe dele. Muito bem. Falou de tempo é sacanagem comigo, né? Mas o forte são pessoas, eu não sou um números. jovem experiente há mais tempo. Não, só de gestão eu tenho 32 anos, até o ano passado. E agora eu estou na minha nova fase pessoal, profissional, recém-casado pela segunda vez. E muito feliz, graças a Deus. Depois de ter sido demitido da empresa DASA e do casamento ao mesmo tempo em 2018. Então, me reinventar e estar no melhor momento da minha carreira é maravilhoso. Hoje eu atuo como um expert em liderança, em cultura, gestão de pessoas como um todo. E como eu entrego isso, essa minha missão, é através de palestras, através do coach executivo, através de conselhos de empresa, através de sociedade em startups que eu estou, através da minha coluna na revista Exame, meu programa de rádio na CBN, no meu videocast Gente que Pode com a Flow. Sou embaixador do iFood Benefícios e amo estar com vocês porque eu amo o RH e essa minha mensagem para cima e para sempre. Então, poder falar também dos tombos que eu levei, dos erros que eu cometi, é muito legal. Então, essa é a minha orientação hoje. Falar mais das coisas que eu errei, que eu aprendi, do que das coisas que eu acertei ou dos títulos que eu tenho, tá bom? Você vai ter para aprender, né? Demais, eu ia acabar de falar isso agora. Assim, a gente está com oportunidade tanto aqui de ouvir bastante coisa, de aprender com os erros e os acertos, né? Como o Adriano falou. E acho que a gente vai ter muito repertório aqui para falar de feedback, né? A gente quer puxar muito esse bate-papo e tirar o feedback desse lugar de somente um processo formal, né? Então, somente aquele momento que é separado para ter o feedback, enfim, e trazer ele para a rotina, para o dia a dia, enquanto RH, como que a gente administra isso dentro das companhias. Quando a gente fala sobre o tema, pensando na rotina do Einstein, que é uma rotina muito intensa, né, no dia a dia, com muita emergência, com muita decisão rápida para ser tomada, como é que vocês fazem, que estratégias que vocês usam para encaixar isso com frequência, com qualidade no dia a dia dos colaboradores, da liderança lá da companhia? A gente tem muito incentivo do feedback, que a gente até chama de diálogos contínuos, né? Então, assim, não esperar um momento formal então realmente não é um feedback, é um diálogo. Certo. E realmente ele ser contínuo, né? O tempo todo. A gente incentiva muito até essa conversa por pares, né? A gente tem até na enfermagem tem até um processo formal sobre isso. Esse feedback de pares. E quem está ali no dia a dia, quem está a maior parte do tempo com a gente são os pares. A gente tem um spam muito grande, então cada liderança tem muitos funcionários. Ela não consegue estar o tempo todo com todos e nem estar lá 24 horas, que a gente é uma empresa que roda 24 horas por dia. Então tem muito esse incentivo desse diálogo contínuo, dessa conversa por pares. A gente tem um ritual toda manhã que é chamado Safety Huddle, que é uma ferramenta da qualidade. Então são 30 minutos ali, que as áreas se reúnem, conversam. O final de cada uma dessas conversas são cases de sucesso e momentos de felicidade no trabalho. Então rola muito feedback nesse momento, principalmente de cases de sucesso. Que é uma empresa muito grande, de novo, roda 24 horas, então realmente é complexo encaixar tudo isso. E eu acho que, pelo que você me falou, me parece que você se utiliza da ferramenta como um trabalho de sensibilização também, né? Para que não haja dessensibilização do profissional de saúde, né? Exato. Isso é bem interessante. E toda a sua história que você trouxe, Adriano, como que, quando a gente fala sobre isso, né, de trazer o feedback para a rotina, para o dia a dia, tentar trazer a frequência para que ele seja naturalizado como uma prática e não como um processo do RH a ser cumprido,
que te vem, assim, o que do seu repertório você pode trazer pra gente? Bom, primeira coisa é desmonstrualizar o feedback. Perfeito. A gente monstrualizou o feedback, sabe? E é simples, é um processo simples, todo mundo sabe como fazer, né? Vai acumulando o que deu certo, o que não deu, tenha claro, né, o que você espera de resultado, o que você espera de valores e como você processa isso ao longo do tempo e vai ajudando aquela pessoa a melhorar a sua performance. Perfeito. Marca uma sala, né, fechada, não dê feedback ruim em público, tudo isso a gente sabe. E por que eu falo desmonstrualizar? Porque ano passado, quando eu virei essa chave de carreira, eu adoro fazer algumas pesquisas e fiz 2 com a revista Exame. Certo. E a primeira eu perguntei para mais de 200 CHROs que eu relaciono qual é seu pesadelo no momento. E, em primeiro lugar, disparado, não ter líderes preparados para o desafio atual e futuro. E aí tem uma pegadinha aí, que eu não chamo quem está sentado na cadeira de gestão de líder, não. Tem que merecer ser chamado de líder. E poucos são. Aí, 4 meses depois, eu fiz outra pesquisa. Aí perguntei para esses mesmos 200 RHs, o que tira o seu sono, então, na liderança, na falta de liderança? 97 responderam. Depois eu tenho essas 2 matérias da Exame, eu posso ceder. Quem quiser também me manda mensagem na rede social. Primeiro lugar, comunicação. Segundo lugar, feedback. Eu falei, caraca, velho. Parece básico. Quanto que as empresas investem em treinamento de comunicação, feedback, etc. E aí, o que eu tenho descoberto, viajando no Brasil, palestras, meus coaches, não é porque eles não sabem e não querem dar feedback. É porque não estão conseguindo. Claro, tem que ter processo, como você bem descreveu, sistemas, mas aquele gestor que está ali tendo que lidar com meta de resultado, de receita, meta de eficiência, inteligência artificial, conquistar cliente, manter cliente, lidar com o tarifaço do Trump, lidar com garantir a reputação da sua empresa, ao mesmo tempo com os desafios que a vida nos impõe, principalmente saúde, família, finanças, esse gestor, ele não está... É mais uma atividade para ele, né? No melhor dele, vê como mais uma atividade, e a gente, como monstrualiza isso, temos que simplificar e facilitar e mostrar que esse feedback vai fazer bem a ele também. Então é o que eu tenho levado aí, mas eu acho que quem dá feedback não é o gestor gerente, é o gestor líder. E o gestor gerente, ele gerencia bem processos, coisas, recursos, e o líder, ele inspira, ele engaja, ele desenvolve, ele reconhece, ele recompensa. Então, eu assumi, depois dessa pesquisa, eu falei, agora uma missão eu tenho, e aí está nessa matéria. Ajudar as empresas a transformar gestores em líderes formadores e inspiradores. E eu convido vocês a gente ir atrás dessa missão junto, porque eu não aguento mais ver tanta gente doente, tanta gente infeliz, e esse tema central para mim tem a ver com gestor que não sabe liderar. Falei demais? Não, imagina, você falando... Posso brincar com eles? Quem me segue aqui? Quem postar uma foto nossa aqui, me marcar lá e mandar o melhor insight dessa palestra, vai ganhar uma mentoria comigo. Eu não sei se é castigo ou presente, mas a LG vai pagar. Eu não tô achando justo que eu tô desse lado. Sem celular. Você já ganhou, mas é a LG que vai pagar, tá? E Adriano? Eu esqueci de falar. Eu tenho muito orgulho dessa empresa. Eu fui conselheiro dela de administração quase 1 ano. Né, antes daí das mudanças de controle. Então é uma honra estar aqui com vocês. E é muito bom estar com você de novo, aprender com você de novo. O tempo que você esteve lá, a gente tomou muitas decisões e se a gente cresceu tanto, com certeza tem sua participação. Obrigado. E estar com você, que é muito bom, e te ouvir falar, assim, o que eu vejo muito desse processo todo do feedback, quando você fala de desmonstrualizar isso, né? A gente deixar de que esse estímulo seja aversivo e seja algo que o gestor tem a intenção de fazer, né? Então, a cada momento em que a gente, de repente, torna um processo de avaliação que seja difícil de fazer, moroso, complicado, saturado, ou a gente traz um momento do feedback como algo que vai ser necessariamente algo ruim, algo em que a pessoa precisa temer aquilo, esse processo ele vai ser aversivo, e numa rotina corrida, numa rotina onde eu tenho
que priorizar várias coisas, principalmente quando eu me torno líder, eu vou tender a não priorizar. E aí eu vou entrar num lugar onde vai ser cada vez mais espaçado e eu vou acabar dando feedback só no processo avaliativo. E isso a gente sabe que no dia a dia é muito prejudicial para a companhia, né? E aí, puxando aqui para o nosso roteiro, acho que isso encaixa perfeitamente com o fato de que para um feedback não ser aversivo, para ele ser bom, para ele gerar uma expectativa boa e gerar diálogo, né? Eu falo muito isso, assim, e eu acho que vocês devem concordar comigo, que se não 100%, quase 100% dos problemas que a gente tem numa companhia, ou seja, na vida, tem a ver com comunicação, né? Tem a ver em como foi dito, na transparência que foi impregnada, para quem foi dito, se a pessoa que está ouvindo tinha condição de ouvir aquilo que foi dito, enfim. Isso tem muito a ver com segurança psicológica, né? E aí, bom, com duas pessoas aqui que entendem tanto desse assunto, que estão puxando esses assuntos nas suas companhias, eu queria saber o que vocês pensam disso, assim, como a gente poder preparar o ambiente e orientar essa liderança para fornecer um espaço para que o feedback seja de trânsito livre, né? Tanto para quem está recebendo, quanto para quem está oferecendo e acontecer de fato um diálogo, né? Engraçado, né? Eu sempre me coloco muito no lugar do outro, né? Eu estou gerente desde 2019, quando eu fui para Goiânia. Eu tinha muito medo de ser gerente para começar, falando, meu Deus, tenho responsável por pessoas. Mas assim, para mim até quando o Adriano fala, né? Parece tão simples e para mim é sobre pergunte para ela, pergunte para a pessoa. Também fica lá o líder tentando achar que sabe o que precisa, tentando achar que sabe que carreira que a pessoa quer ter, ou tentando interpretar uma ação que a pessoa teve. Pergunta para ela, por que você fez isso? O que aconteceu aqui? Me explica isso, onde você quer chegar, onde você não quer, como eu te ajudo? Então eu acho assim, que entra em comunicação, né? Por que a gente não pergunta para as pessoas? Perfeito. A gente quer interpretar o que as pessoas querem. Uhum. E aí, agora, nessa cadeira de liderança não, de gerente, depois você vai me dizer se eu sou líder ou não. Eu acho que vai muito no lugar da vulnerabilidade, né? Então, assim, eu abro muito espaço, Gabi foi do meu time, para eles me darem feedback. Perfeito. E eu não sei tudo. Eu costumo dizer, é até uma frase do Cafu, não é nem minha essa frase. Cara, ele era o capitão do time da seleção, mas ele contava que cada um era o melhor na sua posição. Perfeito. Ele jamais seria o melhor goleiro, ele jamais seria o melhor atacante, ele era o melhor lateral direita, né? Direito. Ele era o melhor lateral direito. Então é sobre isso. Tipo, se eu não confiar que o meu time tá fazendo o melhor, Perfeito. se eu não perguntar pra eles, por que você fez isso, por que você fez aquilo, dá pra fazer isso, não dá pra fazer aquilo, chegou essa demanda urgente, dá, não dá, preciso negociar. Então é muito mais, eu brinco que eu trabalho pra eles, não eles pra mim. Perfeito. E meu papel é tirar impedimento para que eles façam um bom trabalho. Perfeito. E hoje eu tenho lá 10 recursos, longe do Adriano, que já teve mais de 100. Tenho 10 recursos, 10 pessoas, 10 humanos que têm suas questões pessoais. E é um diálogo contínuo mesmo, sobre nosso dia a dia, onde a gente quer chegar. Quando você fala isso, me vem de receber o feedback do time, me vem muita questão da gente, enquanto gestor, se fazer vulnerável, né? Porque a gente no final do dia. Eu fico brincando com eles, eu falo, meu voto conta um também. Então vamos lá, temos 11 Perfeito. votos aqui contando o meu, vamos votar. Dá pra fazer? Não dá pra fazer? Perfeito. Vamos fazer? Não vamos fazer? Qual é a melhor estratégia? E de novo, esse time que eu tô agora, eu tô há 2 meses com eles. Então assim, com certeza eles sabem muito mais sobre a área do que eu. Com certeza. Né? E Adriano, quando a gente pega esse bate-papo que a gente puxou aqui com a Fernanda e leva para um contexto que você falou que veio bastante contexto de banco, de grandes empresas, com uma escala muito maior, como que a gente administra e como que a gente pode propagar esse ambiente aí seguro para o feedback? Assim? Qual que é a melhor estratégia? Cheguei a respirar aqui. O Itaú, o exemplo que você deu, tinha 16 mil gestores. Uhum. Hoje eu sou eu sozinho, tá? Então, não tem equipe nenhuma, sou eu, feedback para mim Pra mesmo. você mesmo. Mas, Não, mas assim, olha que rico você ouvir do seu cliente, né? Porque ele que te dá o seu feedback hoje. É verdade. Então assim, meus funcionários são meus clientes, como se vocês. já recebi vários feedbacks aqui hoje. Já? Muito legais, graças a Deus. Eu dei Então, falei que era só fã. autenticidade, coragem, humildade. Então isso é muito legal, porque a gente precisa saber, né, se a gente está indo bem ou não. Perfeito. Então essa é uma questão importante, né, para a gente deixar claro o que é feedback, né? Uma correção de rota ou reforço de rota, né? Tá indo bem, beleza, vamos. Mas assim, onde a gente costuma falhar muito é não ter claro as chegadas, a rota, os pontos de avaliação, tem que deixar isso muito claro.
Agora, todo mundo aqui é de RH, a gente está no congresso de RH. Eu não vou falar para gestor, vou falar para RH. O que eu fiz assim que mais me ajudou nessa parada chamar feedback? Quando eu falo aqui gestor, gerente ou gestor líder, o que eu aprendi cedo? A principal tarefa dele é gerar resultado para a empresa, ponto. Sim. Tudo é caminho para chegar lá. Fazer uma boa comunicação, fazer um bom marketing, fazer uma gestão boa, liderar suas pessoas, administrar bem seus processos, tudo é para gerar resultado. E esse cara, ele é egoísta no bom sentido, ele quer gerar resultado porque ele também está preocupado com a carreira dele, com os resultados dele. Então, como a gente deixa claro que o feedback é um caminho para ele ter um melhor resultado. A partir do momento que as suas equipes estão mais esclarecidas, estão mais encaminhadas, encorajadas e recompensadas ou não para a gestão dele, esse é um caminho bom. Legal. Então, e o outro segundo caminho é o que ela acabou de falar aqui, que é uma prática de, quer aprender a dar feedback, esteja aberto a receber feedback. Agora, de verdade, né? Porque precisa de coragem para ser humilde, né? Para entender que você não é o dono da verdade. E graças a Deus, você falou uma palavra que a gente tem falado muito, né? Além de autenticidade, vulnerabilidade, a gente está caminhando bastante para as pessoas entenderem que não são perfeitas, né? Perfeito. Então, essa tem sido uma bandeira que eu tenho falado aí, quem me segue sabe que eu falo bastante, eu falo das minhas palestras, já falei aqui, fui demitido, perdi o casamento, tomei escolhas erradas, porque isso é importante a gente saber, né? Onde a gente está indo bem, não está indo bem. Agora, quando eu abria esse canal com a equipe, da equipe também me dar feedbacks, você estabelece uma relação de mão dupla, em que a gente acha que não está ali um querendo pegar o outro, sacanear o outro, mas está uma relação em que você tem que ter os acordos. Que aí vai minha última mensagem. Não dá para pasteurizar a gestão. A forma que eu vou dar um feedback para você pode ser muito diferente da forma que eu vou te dar. E aí tem um trecho do filme, nem lembrava disso, do Mudança de Hábito, com aquela freira que ela assume o coral da igreja. Todo mundo já viu, se não viu. Aquele filme para mim é uma aula de MBA de liderança, quando ela assume o coral, as coisas que ela faz. Aí ela chega para uma freira lá que canta baixinho, aí ela vai assim no estômago dela e aperta e fala: não, solta a sua voz, fecha os seus olhos, imagina que você está num bar, todo mundo gritando, que sua voz tem que ser ouvida, solta a sua voz. Aí ela dá um grito, Aí ela vai para uma outra, que era uma outra pessoa, bem mais forte, com um vozeirão, aí ela fala: fecha os seus olhos. Aí imagina que você está no campo, abaixa o seu tom. Então, assim, né? Feedbacks completamente ali personalizados, ajustados, não só para a necessidade da pessoa, mas para aquele momento. Né? Olhar do todo também, né? Então, eu acho que é onde a gente falha muito também, é não entender que não dá para eu ter uma solução, né, única para toda a minha equipe. As pessoas, aí é clichê, né? As pessoas são diferentes. Eu acho que De novo, pergunte para ela, né? Exatamente. Eu posso falar uma outra coisa? Por favor. Ontem eu tive um painel lá no iFood, parceiro da LG, que eu tenho orgulho de ser embaixador lá, com o presidente do LinkedIn e a head de marketing lá, sobre comunicação. E aí, esqueci teu nome. Fernanda. A Fernanda falou assim dos alinhamentos, dos combinados. Cara, é fundamental. Então, combinar, alinhar, pelo WhatsApp, o WhatsApp te agride, né? Ou não, você prefere telefone ou pessoal, ou vamos marcar uma hora formal. Cada um funciona de um jeito e esses combinados ajudam muito. E aí, semana passada, eu estava num jantar, minha esposa, e eu não sou bom em brincadeira, fiz uma brincadeira, não foi legal. E ela queria ter me dado feedback e não conseguiu, só deu quando cheguei em casa. E aí ela, que é mestre em comunicação, virou para mim e falou: amor, quando acontecer isso de novo, eu vou pegar a sua mão e vou fazer assim 2 vezes. Para você saber que o que você fez não foi legal. Aí não foi fácil para eu ouvir aquilo. Não foi fácil para eu processar aquilo. Mas eu olhei para ela e falei: obrigado, amor. Você está certa. Realmente, agora eu vi, a brincadeira não foi boa. E achei muito legal essa sua ideia de espero não ficar com a mão roxa.
Juro por Olha, Deus, semana passada. Você tá falando de casamento? Eu tô há 10 anos com meu marido e eu fiz uma reunião de feedback de 3 meses de relacionamento para ver se ia passar na primeira experiência. E depois de um ano também teve um momento formal da avaliação. Eu chamei para jantar, cheguei na mesa e falei, então, queria falar sobre o último ano, que na linha que bom, que pena, que tal? Que tá bom, que tá ruim, precisa mudar. Já plano de ação. Ele olhou pra mim, você tá falando sério? Eu falei, tô, sou de RH. E deu certo, estamos juntos há 10 anos com o Martim de 8 meses. Mas você pegou bem nas datas, lá bem em casa a minha não dramáticas. é de RH, mas é de comunicação. Aí ela me chama para conversar com a maior facilidade, me olhando no olho, mas com respeito, ele fala, amor, eu não gostei daquela sua atitude, porque ela me atingiu assim, assim, assado. Eu falei, caraca, velho, você tá melhor que eu, né? Você tem que ir pro RH. E o meu marido falou uma frase também muito sábia, se aplica em casa e se aplica na empresa, que é assim, a gente tá do mesmo lado. Sim. Tipo, a gente não tá contra, não No vamos mesmo bem. barco, né? A gente tá do mesmo lado, vamos junto. É isso aí. Nem sempre, tem gestor que você acha que é filha da e quer te ferrar, não tem? E aí eu tô falando do meu post que viralizou, que o LinkedIn tava comentando ele, 1 milhão e acho que 300 mil visualizações, que eu escrevi, se seu chefe não gosta de você, você tá ferrado, para não falar outra coisa, né? E aí esse gostar não é a roupa que você veste, o time que você torce, é gostar no sentido de, pô, acreditar no seu potencial, acreditar na sua parceria, te dar pista. Então, é por aí, ter essa relação de comunicação aberta, né? Eu acho que... Pode falar, fica à vontade. Vai, Danilo, a gente acabou com o roteiro do Não, Danilo. imagina. Você falando a questão do roteiro é muito, muito legal, porque como o papo é muito genuíno, tudo que vocês foram trazendo, de certa forma, já estava no roteiro que a gente planejou. Porque é justamente isso, a gente puxar o feedback aí, por exemplo, está no nosso roteiro, o Adriano trouxe, e trouxe quando você falou de pesquisa, né, a importância de a gente ter dados, analisar, ter insumos, e ter dados é uma maneira da gente tornar estratégica a escuta, né? A gente conseguir usar de ferramentas aí para a gente poder escutar. E quando a gente fala de feedback, você fala inclusive do exemplo da sua casa, que envolve uma pessoa de comunicação, puxa também o começo da nossa conversa, que o feedback nada mais é que comunicação, diálogo, né? E aí, nesse sentido, quando a gente pensa por esse caminho, que tipo de ferramenta, Adriano, trazendo para o lado aí mais pragmático da coisa, você, na sua história, na sua trajetória, hoje também, quando, né, eventualmente traz uma mentoria para pessoas de RH, você acha que são boas, assim, e que são efetivas para a gente administrar bem o feedback na companhia? Ferramentas da LG. Opa! Essa eu posso atestar, concordo, tá bom? Mas então, eles concordam. Eu acredito no processo e no sistema. Sempre são 3 coisas, né? Processo, sistema e pessoas. Mas eu acredito sempre na pessoa, né? Então a ferramenta, ela é sempre importante. Ontem eu estava discutindo negócio de teste e recrutamento. Pô, eu sou formado em psicologia, apliquei testes, né, a minha carreira inteira ali. E claro que eu acredito, a pessoa tem que ter muita boa formação para aplicar, avaliar e dar retorno. Agora, a ferramenta para mim, ela é sempre auxiliar. Mas é um auxiliar muito importante, um coadjuvante muito importante, não um protagonista. Protagonista somos nós gestores. Perfeito. Mas se casar tudo isso muito bem, eu acredito que vai ajudar muito, né? O processo, o sistema e você no fato da pessoa. Mas você tocou numa coisa que eu queria provocar. Você falou em dados. Perfeito. Perfeito. Agora, eu sempre tive na minha equipe, tem aquela pessoa ali que eu tenho que ter dados, é quase São Tomé. Eu vou ter que ter os dados ali para ela acreditar e receber aquele feedback. Tipo, 8 pessoas da área tal, né, falaram que você tem apresentado esse comportamento gerou 70% menos valor no seu resultado. Tô exagerando aqui. Tem outra pessoa que não é dados, né? É ali na emoção, é no coração, na provocação. Ela precisa entender que que a gente acredita nela. Então, assim, não tem uma resposta única, né? Um processo único, uma solução única para cada um, né? Mas a ferramenta precisa ser única, né? Perfeito. As metas. E aí tem a coisa das metas, como se equilibra a meta, que é outro drama, né? No feedback também. Eu já passei muito por isso. Então, mas a meta dele é mais... Não, tu vai dar um feedback, a meta dele é mais frouxa, a minha é mais apertada. Então, é um processo que não é simples. Não né? No sentido de como se ajustar as coisas, de processo, sistema
para você estar bem aparelhado para dar o seu feedback. E quando você traz essa questão do dado, assim, e a gente colocando dentro do feedback, eu vejo que é extremamente importante para a gente conseguir tirar da pessoalização ali, né? Então, da impressão, do achismo, do que eu imagino que seja. Então, se o gestor ele tem essa preocupação, né? Se o líder essa preocupação em trazer o fato, o dado, a evidência, no sentido de exemplificar e tornar tangível mesmo, né? Ali, a situação, tanto de reconhecimento quanto de ponto de melhoria, isso faz com que o processo seja mais fluido, né? Assim, e permita que, por exemplo, a partir do dado, o próprio liderado possa, inclusive, questionar, né? Falar assim, o dado pode ser diferente, como você falou, citar da própria meta, né? O Danilo, mas contribuindo para essa pergunta, né? Acho que assim, o sistema é importante como meio, não como fim. Perfeito. Ele é importante, inclusive, para esse gestor, porque pensa, você tem, sei lá, 80 funcionários. Como é que você registra aquela história ao longo de um ano para, de repente, um feedback formal no final deste ano? Então, assim, se você conseguiu manter registrado, colocou em sistema, tem elogios entre pares registrado em sistema. Então, no final do ano, quando você vai para o processo formal, ou até para decidir uma remuneração variável, você tem os dados ali. Perfeito. Então ele é muito como apoio, inclusive para essa liderança. Perfeito. Eu fui BP e eu trazia muito assim, registra porque é uma proteção para você como líder, né? Amanhã você precisa fazer um desligamento, ou você precisa reconhecer alguém. Perfeito. Não preciso nem te perguntar. Eu entro aqui e consigo ver tudo que está registrado. Então eu entendo sim que é um meio muito importante, mas o feedback é humano, é sobre pessoa, né? Perfeito. Então não adianta nada eu registrar sem olhar no olho. Minha esposa é craque nisso de registrar. E as mulheres são ótimas, né? Aquele dia, tal hora, tal. Eu falei, caraca, velho. Então, chefe. Mas é bom isso, né? Tá certo. E, Adriano, no começo da conversa, você trouxe a questão da pesquisa. Vocês fizeram na exame, que o feedback apareceu ali, né? No topo da intenção das pessoas e no que as motiva. E aí, assim, a gente tem, assim, até a partir da sua fala, essa conclusão, assim, do quanto o feedback ele é importante para o engajamento e para a retenção das pessoas, né? E aí eu queria perguntar para você, Fernanda, assim como o Adriano trouxe essa pauta no começo aí da conversa, se você percebe isso acontecendo nas suas experiências, no próprio Einstein, ou experiências que você já viveu, o quanto o feedback influencia nisso, né? Assim, em a gente manter as pessoas alinhadas, engajadas, pertencentes, né? Eu acredito muito nisso. De novo, volto na minha fala do pergunte para ela, porque é sobre isso, você alinha, e talvez o que o Adriano falou, né? Como você conversa com as diferentes pessoas. Então é sobre isso, dar o que aquela pessoa precisa naquele momento e o que você consegue oferecer. E até numa linha de transparência, o que eu consigo te oferecer agora é isso. O que a gente consegue fazer nesse momento é até aqui. Tem uma coisa que eu gosto muito, acredito muito também na liderança e nesse processo de comunicação, que é a confiança, né? Acho que o Adriano traz isso lá no artigo dele, que tem um palavrão. Mas é isso, assim, você confia no seu líder, né? Aquela conversa é realmente genuína, franca. Então eu acho que isso, sim, retém pessoas, engaja pessoas de um jeito diferente. Eu sou transparente demais com os meus times, até demais. Então eu trago coisas assim, de estratégias muitas vezes da instituição. Eu falo, olha, esse é um assunto que eu nem poderia falar. Mas se eu não confiar em vocês, eu vou confiar em quem? Então eu acho que isso os envolve de uma forma diferente, sabe? Eles, de fato, sei lá, eu tenho aprendiz, ele tá ligado, ele sabe o que tá acontecendo, né? Pelo menos a parte, até onde eu sei, né? Eu também não sei tudo. Mas de questões estratégicas da instituição. Certo. Então eu acho que isso faz, sim. Dá essa visibilidade, né, para ele. Ela falou, essa questão aí me lembrou a questão das gerações, né? Total. A gente escuta muito aí, que é um pesadelo aí também pra gente, né? Sim. E eu amo muito aquela frase que diz, o problema não são as gerações, são gestores. Porque volta aqui ao nosso papo, né? Principalmente essa arte de comunicar. Se ele quer comunicar ele do mesmo jeito que ele comunicava 15, 20 anos atrás, não vai, né? E nem só para os jovens, geração Y, Z, X, sei lá. Eu não sei. Se me perguntar o que é geração, eu não sei. Sei que tem uma porrada e para mim o que é importante é a gente entender as diferenças, as complementariedades e como lidar com cada um, independente de um rótulo, né? Então, isso para mim é muito importante.
E aí outro dia eu estava na Rio Innovation Week, semana passada. Aí uma palestrante lá perguntou para os jovens que estavam ali, interagindo com a gente, qual é o seu emprego dos sonhos, tem uma pesquisa, né? E ele falou, eu não sonho com trabalho. Meus sonhos são outros. E não tem nada errado disso, né? Ok. Eu às vezes sonho com trabalho, às vezes sonho com, né, viajar com a minha família, às vezes vejo minha filha, né, progredir na vida dela, mas essa questão de novo, que acho que para mim é muito importante, como a gente, né, se relaciona na comunicação, não dá para a gente achar que vai ser uma mesma forma o tempo inteiro para todo mundo. Perfeito. E assim, isso puxa até para um ponto aqui da gente já encerrando, mas que tem tudo a ver com o que você falou. Eu ainda tenho 5 pontos aqui. Mas que tem tudo a ver com o que você falou dessa questão da diferença de gerações e da atualidade, né? Essa questão das maneiras de se comunicar. Vocês que estão em empresas e companhias que têm uma escala muito alta, que estão presentes em diversos lugares, que eventualmente vocês, né, nós aqui na LG também temos gestores que um mora em BH, que tem uma equipe em São Paulo, no Amazonas, enfim, quando a gente pensa em plataformas para a gente poder manter essa comunicação, manter esse diálogo, incentivar a cultura de feedback, o que vocês têm da experiência de vocês para dividir com a gente? Se vocês entendem que essa vida mais online, essa geografia mais do metaverso, digamos assim, mais presente, se isso dificulta e se existem alternativas aí para a gente poder driblar e manter a cultura de feedback, né? Essa é a última? A gente tá puxando. Deixa eu saber da última, eu guardei uma para a última aqui que tá no então tá, a gente finaliza com a sua. Não. É assim, antes eu queria falar de uma prática que eu adotei. O Venâncio é uma grande testemunha disso. E não foi mais pro final da minha carreira. Eu dava um feedback como um presente, sabe? Resumia tudo, tinha um processo, tinha as metas de entrega, meta de alinhamento de valores, etc. E eu fazia uma carta para a pessoa. E isso rolou muito bem. Então, para quem é gestor aí, ou quem é RH, porque o conceito, sem ser preguiça nenhuma, de que era um presente para a pessoa. Então tá aqui, olha, né? Onde foi bem, onde não foi bem, principalmente como melhorar, perspectivas para a carreira dela e principalmente da relação comigo também, como melhorar. Nossa, funcionou muito, mas muito. E eu guardava aquilo comigo, né? A pessoa guardava com ele. E outro dia, agora, num evento, eu encontrei uma pessoa que contou para outra, falou, até hoje eu tenho as cartas que ele me dava. Eu falava, caraca, que bacana. Eu também guardaria se um gestor, eu nunca recebi, mas se um gestor tivesse me dado, sabe? E aí vem a máxima. Todo mundo reclama que não recebe feedback. É bem comum. Aí você vai conversar com a equipe desse que reclama, a equipe reclama a mesma coisa. Então é um ciclo vicioso que a gente tem que quebrar também. Então capacitando os outros para fazer esse feedback e a gente também fazer a nossa parte, né? Posso emendar minha última mensagem para essa tela brilhantemente fechar? Por favor. Quem se falou das gerações e conexões. Eu estive em Austin em março, no maior evento de tecnologia e inovação, SXSW. Eu fui para ouvir de inteligência artificial, talvez de inteligência emocional. E o que mais me impactou foi ter ouvido uma coisinha chamada inteligência social. Que principalmente lá nos Estados Unidos, tem uma autora que escreveu um livro de social fitness. É como se tivesse que ir para a academia para reaprender a se relacionar com as pessoas. Olha só. Porque aí tem aquela guruzona aí, Brené Brown, que falou que a gente nunca esteve tão conectados e ao mesmo tempo tão isolados, tão solitários. Então que a tecnologia, as redes sociais têm nos ajudado muito. Está aqui uma empresa gigante que nos ajuda muito nas conexões, nas eficiências. A gente só não pode perder nossa essência, que é relacional, que é social. Então eu tenho falado muito para os RHs. Não sou especialista em inteligência artificial, sou especialista em inteligência comportamental humana. E eu falo, a gente ainda está na recuperação dessa inteligência. Então não dá para falar só de inteligência artificial. Perfeito. Se a gente ainda não passou de fase tipo videogame na inteligência emocional, que é a inteligência nossa conosco mesmo. E agora vem uma outra, que é a inteligência social,
que é a gente não só inteligentes conosco mesmo, mas inteligente na relação com o outro. E tem tudo a ver com esse tema aqui nosso de comunicação, de feedback. Então eu espero que a gente tenha contribuído aqui para a carreira de vocês, para a vida de vocês, que não são coisas isoladas, né? Eu melhoro como pessoa, nas minhas relações, vou melhorar na empresa e vice-versa. A vida é uma só, o que a gente tem são papéis diferentes. Então, obrigado aí vocês aí, plateia linda, galera boa. Amo estar aqui com vocês. E passo aí para esses dois aí, jovens talentos do RH. Assim, como eu já fui um dia também. Hoje, a única diferença aqui é que talvez eu tomei mais tombo, tenha mais cabelo. Você é jovem há mais tempo, né? Tô jovem ainda, tô inteiro. Mas eu acho que assim, deixando uma dica de final, né? Acho que trazendo essa história, eu tenho também gente fora de São Paulo, do meu time. Então, essa é uma dica simples que pra mim funciona muito, que é fazer as dailies todas as manhãs. Então, é o momento de passar ali por todos os processos que a gente cuida, trazer números, é o momento de pedido de ajuda, de contar se tem algum caso. A gente até brinca que é colaborador watcher, se precisa de algum acompanhamento mais de perto. E no final a gente fala de case de sucesso e felicidade no trabalho. Então é o momento que a gente traz esses elogios. Então acho que isso, antes a gente estava todo mundo no escritório, então você conseguia olhar no olho do outro, saber se estava tudo bem, se não estava tudo bem. Você via as pessoas o tempo todo e hoje você não vê mais. Então esse é um momento que eu tento trazer ali, a gente faz em 30 minutos no máximo, mas que ajuda muito, pelo menos, ter todo mundo na mesma página todos os dias. Mesmo quando eu não estou, o time... existe um incentivo para que o time faça também. E de novo, né, feedback é sobre alimentar de volta, né, como se fosse isso. Então ele é um presente, ele é sobre pessoas, ele é sobre olhar nos olhos. Então as plataformas, os sistemas, claro que vão ajudar, mas é sobre isso, é sobre estar ali, é sobre ser genuíno, é sobre confiar na pessoa. Eu já lembrei o que eu ia falar. Falta de feedback também é um feedback, né? Então assim, se você não está recebendo feedback, pede. Se você não está recebendo, pode ser sobre essa liderança que não é uma liderança, mas pode ser sobre você. E aí, olha para sua carreira, olha se você está no melhor lugar que você poderia estar, né? Uma vez eu falei para uma pessoa, veio reclamar, eu falei, viu, eu não deixaria alguém fazer isso comigo. Então, acho que é sobre isso, é sobre também pedir feedbacks, colocar nesse lugar, conversar com os pares. Então, isso eu incentivo muito no dia a dia. Foi um papo rápido, mas deu para aprender muita coisa. Assim, acho que o recado que fica ouvindo vocês dois falar é o quanto a gente precisa na sociedade de hoje ser intencional nas relações, né? Assim, porque as relações elas estão cada vez mais possíveis e mais amplas, mas a gente precisa cada vez mais ter a intenção em trocar, né? E o feedback é muito fruto disso, né? Então, assim, obrigado mesmo por vocês. Eu agradeço aqui em nome da LG, pra gente. Lembre-se de acompanhar a gente no YouTube. Todos os nossos videocasts ficam gravados lá. Acompanhe que a gente tem conteúdo muito bacana para assistir, tá bom? Um abração, obrigado mais uma vez.